Oxi, pronto. Bom dia, tudo bem? Tá bom aí atrás, tá muito frio, tá muito calor. Qualquer coisa vocês avisem. Gente, agora sim, né? A gente vai começar a fazer os exercícios de estequiometria, ok? São 15 questões de sala. É uma aula que vale a pena a gente despender um tempinho maior, né? Bastante exercícios. A gente faz um pouco hoje e um pouco na semana que vem, tá bom? Os exercícios, alguns deles são mais longos, porque tem item A, B, C, D, então vai dar para a gente se divertir bastante, tá bom? Página 145, depois dos estudos de caso. Depois dos estudos de caso. Então vamos. Questão número 1, gente. Deixa eu só baixar um pouco. Devido à toxicidade do mercúrio, em caso de derramamento desse metal, costuma-se espalhar enxofre no local para removê-lo. O mercúrio e o enxofre reagem gradativamente, formando sulfetos de mercúrio. Então, já vamos escrever aqui a reação. Mercúrio, mercúrio, mais enxofre. Eu não estou usando as fórmulas, tá vendo? Você já vai entender por quê. Dando sulfeto de mercúrio. Mercúrio. Aqui. Aí ele fala o seguinte: para fins de estudo, a reação pode ocorrer 385 vezes mais rapidamente se as duas substâncias forem misturadas em um almofariz. Usando esse procedimento, foram feitos dois experimentos. Dois. No primeiro, 5 gramas de mercúrio e 1 grama de enxofre reagiram, formando 5,8 gramas do produto. Então, para lá. No primeiro experimento, chamado de experimento 1, ele usou 5 gramas de mercúrio com 1 grama de enxofre e produziu 5,8 gramas do produto. Perceberam que aqui a gente não tem conservação de massa, né? Porque olha o que ele vai falar em seguida. Ele fala que formaram 5,8 gramas de produto, ahn, sobrando 0,2 de enxofre. Então tem um excesso de 0,2 gramas de enxofre. Deixa anotado isso. Tá aqui. Aí ele vai falar agora do segundo experimento. No segundo experimento, 12 gramas de mercúrio e 1,6 gramas de enxofre. 12 gramas de mercúrio no experimento 2. 12 gramas de mercúrio com 1,6, perdão, 1,6 gramas de enxofre, produziram 11,6 deste carinha. 11,6. E também tem excesso, restando 2 gramas de mercúrio. Então, só que agora o excesso é de mercúrio. 2 gramas de excesso. Excesso. Tá aqui. A partir desses dados, né, pessoal, a gente já consegue estabelecer uma proporção em massa. Então, uma das coisas que ele vai falar ali na questão. Então, ó, no primeiro experimento, já vamos colocar uns negócios aqui para a gente até já ir preparando para responder a questão. Ó, no experimento 1,
existe uma proporção em que o mercúrio e o enxofre vão se combinar para formar um produto. Posso escrever aqui, ó, massa de mercúrio dividido pela massa de enxofre. Ó, se eu pegar os dados da primeira experiência, eu consigo estabelecer uma proporção entre massas. Quanto de mercúrio se combina com enxofre? Bom, se aqui tem 1,2 gramas de excesso, quantos gramas de enxofre reagiram, gente? 0,8, né? Ele colocou 1, mas disse que tem 0,2 em excesso. Então, existe aqui uma proporção em massa de mercúrio para o enxofre, que vai ser 5 para 0,8. 5 para 0,8. Tá? E no segundo experimento, a gente observa de novo essa proporção. Se você pegar o experimento 2, quer ver? Experimento 2. De novo, massa de mercúrio dividido pela massa de enxofre. Pela massa de enxofre. Mesma coisa, ó. Ele disse que colocou 12 gramas de mercúrio, no entanto, só reagiram 10. Porque ele fala que tem excesso de 2 gramas. E aqui reagiu 1,6 de enxofre. Então, percebe que a proporção se repete? Ó, 10 sobre 1,6. Tá vendo? Beleza? Percebe que a proporção é a mesma, tá? Ok? Aí ele continua. Item A. Mostre que os dois experimentos estão de acordo com a lei da conservação das massas e com a lei das proporções definidas. Então vamos lá. O que a lei da conservação de massa me garante? Lei da conservação de massa. De massa. Isso aqui já no item A, né? A lei da conservação da massa, como o próprio nome está sugerindo, é a seguinte: seja lá quanto você usou de reagentes, a massa do produto deve ser a soma de todos os reagentes, ok? Isso a gente consegue verificar tanto no experimento 1 como no experimento 2, tá? Lembrando uma coisa, né, pessoal? Na lei da conservação de massa, o excesso não entra. Por que que ele não entra? Porque ele não reagiu. A lei da conservação da massa diz o seguinte: pega a quantidade de gramas dos reagentes que efetivamente reagiram. Essa massa, essa soma, tem que dar do produto, tá? Então eu posso escrever aqui, ó. No experimento 1, massa de mercúrio mais massa de enxofre igual a 5,8. A massa de mercúrio é 5 e a massa de enxofre é 0,8. Tá? Isso vale tanto para o experimento 1 como para o 2. O que ele fez do experimento 1 para o 2 apenas? Dobrou. Dobrou as massas. Tá? Ele, em vez de colocar 5, ele colocou 12 aqui, mas reagiram 10, né? E 1,6. Então, massa de mercúrio mais massa de enxofre igual a 11,6. A massa de mercúrio igual a 10 e a massa de enxofre igual a 1,6. Tá? Isso é demonstração da lei da conservação. Agora, a segunda parte, ela já está escrita aqui no quadro, gente. Ele pede no item A para a gente provar duas coisas, né? Ó. Prove a lei da conservação de massas. Provei, mostrando que a soma dos reagentes tem que dar o produto, tanto num caso como no outro. E aí ele pede para relacionar, para provar a lei da proporção definida. O que a lei das proporções definidas garante? E quando você vai reagir substâncias para formar um produto, existe uma proporção na qual essas substâncias reagem
e essa proporção é sempre a mesma. Então, tipo assim, não importa quantos gramas você queira produzir desse maluco. Você quer produzir 1 quilo, você quer produzir 1 tonelada, você quer produzir, sei lá quantos quilos do produto. Você vai ter que misturar os reagentes na proporção de 5 para 0,8. Então, por exemplo, se eu quiser usar 50 gramas desse cara, quanto eu tenho que usar desse? 8 gramas. Se eu quiser usar 500 gramas desse cara, eu tenho que usar 80 gramas desse aqui. Não importa quanto você queira usar de um, o outro tem que estar nessa proporção, tá? Então, eu posso colocar um enunciado. Isso aqui já é a lei das proporções, tá? Ó. Lei das proporções definidas. As massas dos reagentes, as massas dos reagentes se combinam segundo uma proporção. Segundo uma proporção. Na aula da semana passada, quando a gente fez os estudos de caso, na aula da semana passada, quando a gente fez os estudos de caso, a gente chamava essa proporção de proporção em massa, né? A gente mostrou que eu posso enxergar uma reação pensando em proporção em mols, pensando em proporção em massa e também pensando em proporção em volume, caso a gente esteja trabalhando com gases, tá? Então, isso aqui já pode servir como resposta do item B, ó, da segunda parte do item A, né? Perdão. Tá? Escreve isso e coloca do lado essa observação aqui, tá? Isso é a lei das proporções definidas. Na prática, porque, por exemplo, nesse exercício, como é que a gente descobriu essas proporções? Ele meio que contou para a gente. A gente foi organizando numa tabela. Normalmente, a gente sabe essas proporções fazendo balanceamento. Você faz o balanceamento, calcula as massas molares e você chega na proporção, tá? Conforme a gente for fazendo as questões, a gente vai treinando isso. Então tá aí o item A, gente. Essa é a resposta do item A, tá? Isso aqui é a primeira parte, conservação de massa. Isso aqui é a segunda parte, proporção definida. No item B, ele fala o seguinte: existem compostos de mercúrio 1 e de mercúrio 2. O que acontece? Lembra lá na aula de ligação iônica, que a gente montou uma tabela com carga de cátion, carga de ânion? O mercúrio, ele entra nessa tabela, com cargas duplas. O mercúrio pode ser mais 1 ou mais 2, tá? Portanto, esse sulfeto de mercúrio, ele pode ter duas fórmulas diferentes. Vamos continuar lendo aqui. Considerando os valores das massas molares e das massas envolvidas nos experimentos citados, verifique se a fórmula do composto formado, em ambos os casos, é HGS ou HG2S. Porque é o seguinte, o sulfeto, esse ânion aqui, ó, é o ânion S2-. Sulfeto, ele vem do ácido sulfídrico. Então, existem dois sulfetos de mercúrio. O sulfeto de mercúrio 1 e o 2. Como que seriam as fórmulas dele, gente, pelo que ele está falando aqui no texto? Se o mercúrio que tiver combinado com enxofre for o mercúrio mais 1, a fórmula fica Hg2S, certo? Para zerar as carguinhas. Se o mercúrio for o 2, fica HGS. HGS. Aí. Beleza? Bom, ele quer que a gente descubra quem é quem. Quem é quem não, desculpa. Quem é esse sulfeto de mercúrio que ele produziu? Será que é 1 ou 2? Tá? Ah, e agora? Olha, uma boa estratégia para tentar pensar nesse problema é pensar o seguinte, ó. Para formar esse composto, eu tenho que ter 2 átomos de mercúrio para 1 de enxofre. Proporção 2.
para 1. E para esse aqui é 1 para 1. Então, uma estratégia possível seria a gente tentar verificar se nessas quantidades que ele usou, porque veja, no primeiro experimento ele usou 5 de mercúrio para 0,8 de enxofre. Uma estratégia seria descobrir quantos átomos tem aqui. Quantos átomos tem em 5 gramas de mercúrio? Quantos átomos tem em 0,8 de enxofre? E verificar se a quantidade de átomos está na proporção de 1 para 1 ou de 1 para 2. Tá? Vou fazer isso aqui, ó. 5 gramas de Hg se combinam com 0,8 G de enxofre. Então, o que eu vou fazer, na verdade, gente? Eu vou fazer 2 regras de 3. 2. A primeira, para descobrir quantos átomos tem aqui. E a segunda, quantos átomos tem aqui. Das duas, uma. Ou a quantidade de átomos vai ser igual. Então, por exemplo, sei lá, se eu achar aqui 1 milhão de átomos de mercúrio e achar 1 milhão de átomos de enxofre, isso quer dizer que a proporção é 1 para 1. Se eu achar 2 milhões de mercúrios e 1 milhão de enxofres, aí a proporção é 2 para 1. Eu vou fazer isso, tá? Para isso ele deu as massas molares. A do mercúrio é 200, né, gente? Confere para mim aí. Então, ó, faz uma regrinha de 3 aqui, ó. 200 gramas de Hg corresponde a 1 mol de átomos. Parênteses aqui, tá? Você pode fazer a regra de 3 falando que isso vale 1 mol ou falando que isso vale 6, 10 a 23. O que importa, na verdade, é você descobrir quantos átomos tem aqui dentro. Tá, ó. Em 5 gramas, eu tenho N átomos de mercúrio. Tá bom? O N vai dar 5 dividido por 200. Dá 2,5 vezes 10 a menos 2 mols. Confere para mim, por favor. 2,5, 10 a menos 2 mols de Hg. Fecha aqui, deixa guardado. Agora eu vou fazer a regra de 3 para o outro cara. Se o número de mols der esse aqui também, a resposta é 1 para 1, é essa daqui. Ó. Tá? Vamos fazer a outra conta. Zup, zup. Ele deu um enxofre aqui, acho que é 32, né? 32, tá? 32. Então eu falo que 32G de enxofre, 1 molzinho. 0,8 de enxofre, vou colocar 8, 10 a menos 1. N de enxofre. N do enxofre. Então fica N do enxofre é igual a 8, 10 a menos 1. Opa, menos 1, perdão. Sobre 32. 8 por 32 é a mesma coisa que 1/4, né? Então dá 0,25, 10 a menos 1. 0,25, 10 a menos 1 mol. Ou 2,5, 10 a menos 2 mol. Pronto. Descobrimos. Para produzir o tal do sulfeto de mercúrio, pelas quantidades que ele me contou no exercício, eu precisei de 2,5 10 a menos 2 mols de mercúrio, que é uma quantidade de átomos, né? E precisei da mesma quantidade de átomos no enxofre. Se os dois estão se combinando na mesma quantidade de átomos, é porque eles certamente estão se combinando na proporção de 1 para 1. Então, esse é o composto, ó. Tá? Como que você responderia isso numa prova discursiva? Eventualmente, se você for fazer prova discursiva. Você faz essas duas contas, e aí eu colocaria a seguinte observação. Pelos cálculos, observa-se
que Hg e S se combinam na proporção de átomos de 1 para 1. Assim, o composto formado é HGS. Qual que seria o nome do composto, gente? Sulfeto de mercúrio 2. Esse é o 2, tá? Ele é o 2 porque a carga do mercúrio é 2, tá? Sulfeto de mercúrio 2. De mercúrio 2. Ou então naquela terminação tosca, né? De que o maior é o ico. Então ficaria sulfeto mercúrico. Mercúrico. Esse aqui seria o mercúrico e esse aqui seria o mercuroso. Horrível, né? Tá? Fechou? Próximo. 2. Foi. Alguém me chamou? Não? Escuta um Dan. E2. Determine a fórmula de um óxido de enxofre, sabendo-se que ele apresenta uma composição centesimal de 50% de enxofre e 50% de oxigênio. E deu a massa molar 64 gramas por mol. Como assim? Fórmula centesimal. Vou falar um pouquinho sobre isso. Gente, aqui, antes de fazer o exercício, se vocês me permitirem, eu gostaria de definir rapidamente o que é uma fórmula centesimal, tá? Isso é uma coisa que a gente não trabalhou na teoria, mas vale a pena falar um pouquinho. Perdão. Um, a fórmula centesimal, ela expressa, vou colocar aqui a definição, depois eu mostro o exemplo no exercício. Expressa a porcentagem em massa de cada elemento que constitui a substância. A substância. O que isso quer dizer? Eu vou pegar um exemplo para a gente poder entender isso melhor. Vou pegar aqui um exemplinho, tá? Ainda não é o exercício. Eu vou pegar um exemplo de uma molécula que é fácil de a gente trabalhar rapidamente os números, tá? Tem uma substância chamada carbonato de cálcio, cuja fórmula está aqui, tá? Para produzir essa substância, para produzir 1 mol dessa substância, o que eu vou precisar? De 1 mol de cálcio, 1 mol de carbono e 3 mols de oxigênio. Quando você escreve esse tipo de fórmula, você está representando a composição de cada um dos elementos dentro da molécula. Agora, veja o que eu vou fazer. Eu vou calcular a massa molecular dela. Como que eu calculo a massa molecular? O que eu precisaria para calcular a massa molecular disso daí? Preciso da massa dos átomos. Então, vou lá. Massa do cálcio, 40 mais. Massa do carbono, 12 mais. Massa do oxigênio, 16 vezes 3. E aí é aquilo que a gente está acostumado. Isso aqui vai dar
100 unidades. Então, tipo, cada moléculazinha disso aqui pesa 100 US. Para chegar neste número, nós tivemos que somar as massas dos átomos, certo? Peraí, volta. Tá um pouco embaçada, gente. Calma aí. Ela tá meio rebelde. Vem pra cá. O que aconteceu? Ela tá meio zoada. Tô vendo direito ou ela tá embaçada? Eu não tô vendo direito. Será que sou eu, né? Tipo, ah, ô, Ela tá embaçada, professor. tá embaçada, professor. Pode crer, mano. Alô? O que que ele não ficar falando com a câmera? Até parece que ela vai mudar alguma coisa. Aê, caralho! Meu brilho tá ofuscando a câmera, desculpa. Ai, cara. Voltando. Para chegar nesse 100 aqui, gente, a gente basicamente fez essa conta aqui, acabou. Agora, se concorda comigo que eu posso olhar para essa estrutura de um outro jeito? Posso dizer o seguinte, ó. Dentro de 100 US dessa substância, eu tenho 40% de cálcio em massa, eu tenho 12% de carbono em massa e eu tenho 48% de oxigênio em massa. Ou seja, eu posso expressar essa substância de um outro jeito, que é Ca 40%, C 12% e O 48%. O que que essas duas formas de representar têm de diferente? Nessa daqui, nós estamos estabelecendo uma proporção em átomos, não é? Um cálcio, um carbono, 3 oxigênios. Quando eu represento desta maneira, eu estou dizendo assim, ó, cada 100 US que você tem dessa substância, você tem 40% de um, 12 e 48. Isso é chamado de fórmula centesimal ou percentual. Você pode usar dos dois jeitos, tá? Ele usou o termo centesimal, mas eu também posso colocar aqui fórmula percentual. Percentual, tá? Um outro jeito de pensar, né, nessa fórmula centesimal, é pensar assim, ela se chama centesimal porque ela está dizendo quanto tem em massa a cada 100 gramas, ou cada 100 US, depende do que você está trabalhando, tá? Beleza? Por que que essa definição ela é importante no exercício? Porque ele diz para gente o seguinte, ó, agora eu vou reler o enunciado, tá? Determine a fórmula molecular, ele quer essa daqui, ó, ele quer essa, de um óxido de enxofre, sabendo que ele apresenta composição de 50% de enxofre e 50% de oxigênio. Então, peraí. Eu tenho um óxido de enxofre que eu vou representar assim, ó, porque eu não sei quanto tem de cada um. Sei lá. SXOY. Tá. O que que eu sei sobre esse óxido? Que eu tenho 50% de enxofre em massa e tenho 50% de oxigênio também em massa. Ele fala que a massa molar disso aqui é 64. Bom, tá aí. Beleza? Só um adendo, tá, pessoal? Tem vários exercícios aqui da apostila. Eu não coloquei massas molares dos elementos, mas a gente vai precisar consultar frequentemente a tabela, tá? Por exemplo, nesse exercício, ele tinha que ter me dado a massa molar do enxofre e a massa molar do oxigênio, tá? Mas a gente faz aqui, não tem problema. Então vamos lá, vamos escrever, vai. Massa molar do enxofre, 32 gramas por mol. E massa molar do oxigênio,
16G mol. Pronto. Ô, gente, não sei se vocês lembram, quais são os possíveis óxidos de enxofre que existem na natureza? Só tem dois tipos. Ou SO2 ou SO3. É um deles, tá? E o que ele quer que a gente diga é justamente isso. Quem é ele? Eu vou tentar fazer mais ou menos como eu fiz o exercício anterior. No exercício anterior, o que que eu fiz? Ó, eu tinha uma massa de mercúrio, descobri quantos mols, tinha uma massa de enxofre, descobri quantos mols e vi que a proporção era 1:1. Eu vou fazer a mesma coisa ali, tá? Eu vou descobrir primeiro quantos mols tem de enxofre aqui dentro, depois quantos mols tem de oxigênio. Nesse caso, tem contas que dá para a gente fazer de cabeça, pessoal. O cara fala o seguinte, ó. Um mol desse composto, um mol dele, pesa 64 gramas. E eu sei que 50% é enxofre. E os outros 50% são oxigênios. Então, você concorda comigo que a massa de enxofre tem que ser 32? Vocês concordam, gente? Tudo bem? Sem ficar fazendo muita conta. Porque é metade. Metade do mol. E, consequentemente, a massa do oxigênio também é 32. Ah. Se você for rápido de cabeça, você já descobre a fórmula agora. Qual que é a fórmula? SO2. Exatamente, SO2. Veja por quê, ó. Vamos descobrir quantos mols tem aqui dentro, ó. 32 gramas. Não é exatamente 1 mol de enxofre? Ah, então peraí. Esses 32 gramas equivale a 1 mol de enxofre. Só que no meu óxido, 32 gramas de enxofre se combinam com 32 gramas de oxigênio. Só que a massa molar do oxigênio é 16. Então, 32 gramas de oxigênio correspondem a 2 mols. Então, na combinação enxofre e oxigênio, 32, 32, eu tenho uma combinação de 1:2. Portanto, a combinação é SO2. Tá? Ou era 1:2 ou era 1:3. Bom, beleza? Tá aí, então, a questão número 2. Questão 3. Equacione a reação de combustão incompleta do carvão com formação de monóxido de carbono. E depois responda os itens A e B aqui. Então vamos lá. Equação de combustão incompleta. Carvão mais oxigênio, certo, gente? Produzindo CO. Quando a gente for ter aula de termoquímica, a gente vai falar bastante sobre combustão completa e incompleta, por que que tem esse nome, a questão das energias envolvidas nos processos, tá? Tem bastante coisa para a gente citar de combustão. Por enquanto, ele só quer que você faça isso. Aí no item A ele fala assim: qual a quantidade de matéria de monóxido de carbono que se forma quando oxigênio suficiente reage com 24 de carbono? Então ele vai usar, no item A, 24 gramas de carbono. E quer que a gente descubra quanto de CO se produz. Tudo bem? Então é uma regra de 3, massa-massa. Primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é verificar o balanceamento da equação, tá? Aqui, para fazer o balanceamento, eu vou colocar 1 no carbono, meio no oxigênio e 1 no CO.
Lembra que eu tinha falado para vocês que a gente pode trabalhar com números quebrados, não tem problema. Se você não quiser colocar meio mol aqui, você coloca 212, tá? Beleza? Então, veja. Eu sei que 1 mol de carbono produz 1 mol de CO. 1 mol de CO. Tá. O que eu vou fazer? Eu vou passar isso aqui para a massa e vou passar isso aqui para a massa. Por que eu vou passar os dois para a massa, gente? Por causa da pergunta do exercício. O exercício fez que pergunta? Qual a massa de CO que eu produzo para 24 de carbono? Então, percebe que pela maneira que ele fez a pergunta, eu vou estabelecer uma regra de 3 massa-massa. Tá? Então, eu pego a proporção em mols e já passo ela para gramas. Tá? Gente, 1 mol de carbono, 12. E repito mais uma vez, isso é dado nos exercícios. Ninguém precisa lembrar que a massa do carbono é 12. Tá? 12 está para 1 mol de CO. 12 mais 16, 28. Isso aqui, pessoal, que nós estamos fazendo, ó, é a linha teórica. Vocês lembram da aula passada? Tá? Eu peguei a proporção em mols. A proporção que você obtém no balanceamento, gente, é sempre em mol. O que a gente faz é pegar a proporção em mol e eventualmente transformá-la. Foi o que eu fiz aqui. Então, ó, se 12 gramas produzem 28, linha do exercício, 24 vão produzir M de CO. Ali. 2 vezes mais, né? 2 vezes mais. Então, a massa de CO deu 56 gramas. Pronto. Essa é a massa de CO. Isso é o item A. Ele não quer incompleta? Então, incompleta. Incompleta. Porque o quê? Mas a questão, vamos lá. O que significa o termo completa, incompleta dentro do contexto de combustões? Não é se você produz tudo, é o que você produz. Quando você queima um combustível, dependendo da quantidade de oxigênio que você usa, você pode produzir CO ou CO2. Esse é o termo completa e incompleta. Então, quando ele fala combustão completa, ele está dizendo, ó, você vai queimar esse cara para ele virar CO2. Porque o que mudaria na questão se a questão fosse completa? O balanceamento ficaria assim, ó, C mais O2 dando CO2. Aí o balanceamento seria 1 para 1 para 1. Tudo bem? Tá? Então, agora o item B. Item B de bola. B, ele quer qual a massa de oxigênio necessária para reagir com 24 gramas de carbono? Qual a massa de oxigênio para reagir com 24? Ô, gente, volta no balanceamento. Volta no balanceamento. A proporção do balanceamento é 1 para meio para 1. Então, vamos colocar um meio molzinho aqui, ó. Meio molzinho aqui. Ó. Então, agora eu vou fazer uma regra de 3, pessoal, só com esses dois, ó. Ele quer qual a massa de oxigênio para reagir com 24 de carbono, não é? Então, veja, a proporção não é 1 para meio aqui? Então, vou escrever 12 gramas de carbono reagem. Isso aqui é 12 gramas de carbono, ó. Olha para cá, 12 gramas. Meio mol de oxigênio, gente. O O2 não tem massa 32 gramas por mol? O O2 tem massa 32 por mol. Se eu estou reagindo meio mol, aqui vai ser 16.
Qual vai ser a massa de oxigênio para 24G de carbono? Mesma coisa, o dobro aqui. Aqui vai dar o dobro de 16. Uma massa de O2 dá 32. Aqui, tá? Passeio de mol para grama, tanto no item A como no item B. Vou esperar um pouquinho aqui do lado para o pessoal copiar. Questão 4. Oi. Hã? Aumentar a letra? Sim, fica tranquilo, eu aumento a letra. Ah, é ruim de enxergar mesmo daqui. Tá muito perto, né? Fica ruim ali. Oi, fala. Hum, por causa da carga. Sim. Então, é que você está usando uma regra para uma coisa que é errada. Essa coisa de você montar a fórmula de óxido pela carga só funciona com óxido iônico. Por quê? É o caso do Na2O. Então, por exemplo, quando você vai montar uma fórmula. Peraí. Ó. Quando você vai montar uma fórmula, vai, pega lá. Cálcio. Ixi, tá ruim, peraí. Eu vou montar uma fórmula do tipo cálcio com oxigênio. Então a fórmula é CaO, zerar a carga. Vou montar uma fórmula de lítio com oxigênio, que é mais ou menos que nem o teu que você está citando, que é o sextou sódio. Fica Li2O, certo? Qual que é a merda? Carbono com oxigênio. Vamos pegar o CO. Carbono com oxigênio. Carbono com oxigênio eu posso formar CO ou CO2. Enxofre com oxigênio. Eu posso formar SO2 ou SO3. E assim, isso aqui para ficar nesses casos. Nitrogênio com oxigênio. Aí fudeu, cara. Porque nitrogênio com oxigênio você tem NO, N2O, NO2, N2O5, fodiou. Ou o que eu estou querendo dizer para você? Não adianta você usar esse mecanismo de carga para óxido que não é iônico. Porque eu não sei se vocês percebem essa diferença, pessoal. Para você formar um óxido como o de lítio, por exemplo, você vai precisar de uma ligação iônica do lítio com oxigênio. E aqui, covalente. Aqui, covalente. Entendeu? O que vai acontecer aqui? Só que daí nós vamos descobrir isso na aula de NOx. Nessa estrutura, o NOx do oxigênio é -2 e do enxofre é +4. E nessa estrutura, o NOx do oxigênio é -2 e o do enxofre é +6. A carga do elemento muda. Tentando pensar no raciocínio de cargas. Não dá para você montar fórmulas de covalentes por cargas, porque os nomes dos elementos acabam variando demais, tá? No caso do nitrogênio, então, olha o caos que é. Tem nitrogênio +2, +1, tá? Beleza? Hã? O que que você descobre?
Qual é? Ah, sim, sim, pela proporção de átomos, né? Tá? Não, mas a pergunta dele, na verdade, como que eu conseguiria montar a fórmula pensando em carga? Aí ele disse, não tem como. Para covalente não tem como. Você montar pensando em carga. Tá? Ah, vamos lá. Questão número 4. Tá bom esse tamanho da letra? Eu tô falando sério, gente. Tô zoando. Nossa, mano, vazou tudo. Fudeu aqui. Questão 4. O peróxido de. Ainda tem essa porra do peróxido, né? O peróxido de bário se decompõe a altas temperaturas de acordo com a equação não balanceada. Não balanceada. Então, vamos lá. BaO2, sólido, virando, virando. BaO, sólido, mais O2. Como que fica o balanceamento, gente? Você pode ser 2, 2, 1, né? Ou 1 meio. Vamos colocar o número inteiro, vai. Tá bom. 2, 2, 1. Ô, gente, uma dica importante, tá? Que a gente vai estudar isso lá na frente, mas é sempre bom já ir falando. Ah, quando a gente tem elementos combinados com oxigênio, a gente tem duas famílias de compostos: os óxidos e os peróxidos. Tem outras, mas eu não vou citar porque não é importante. Essas duas são importantes. Isso aqui é um óxido e isso aqui é um peróxido. Tá. O que eu posso citar por enquanto de coisas interessantes sobre esses dois caras? Primeira é a propriedade que peróxido tem. Quando a gente fala de peróxido, se você já estudou um pouco esse assunto, talvez venha na tua cabeça o exemplo mais famoso, que é a água oxigenada, que é o peróxido. Do ponto de vista químico, os peróxidos têm uma propriedade comum a todos eles. Não importa que peróxido seja. Os peróxidos, eles são compostos relativamente instáveis e quando se decompõem, produzem um óxido mais oxigênio. Então, por exemplo, o peróxido de bário vira óxido de bário mais oxigênio. O peróxido de sódio vai virar óxido de sódio mais oxigênio. O peróxido de hidrogênio vai virar o quê? Água, que é o óxido de hidrogênio, mais oxigênio. Isso é uma propriedade característica de óxido, de peróxido. Outra coisa, o prefixo per, que a gente usa em algumas circunstâncias, quer dizer que o elemento está com uma carga acima do normal. Toda vez que você vira o termo per, é porque tem um elemento ali que está com uma carga acima do normal. Por que estou dizendo isso? Qual é a carga do oxigênio normal? -2. Por exemplo, aqui o oxigênio é -2. Ó. Nos óxidos, ele é todo -2. Nesse grupo aqui, ele é -1. O oxigênio tem uma carguinha -1 aqui. Tá? Peróxido. E aí depois a gente discute mais detalhes sobre isso, mas só guardem essas duas informações, tá? Tá, beleza. Agora, continuando. Olha a pergunta dele. Determine o volume de oxigênio liberado. Determine o volume de oxigênio liberado. Ele é um gás. A 27 graus e 1 atm. Não está na CNTP. Não está na CNTP. Então não vai dar para usar o 22,4 litros. Já pode esquecer. A reação foi feita a 27 graus e 1 atm. Determine o volume de oxigênio liberado a 27 graus e 1 atm na decomposição térmica, alô, de 33,8 gramas de peróxido de bário. Então, ele usou
Ele usou 33,8 gramas deste querido. E ele quer que eu descubra qual é o volume de oxigênio que eu produzi. Tá bom? Então, primeira coisa, que fica claro, a minha regra de 3 vai ser entre o reagente e o oxigênio. Então, eu já sei que a proporção aqui é 2 mols de BaO2 reagem com 1 mol de O2. De O2. Isso é o que o balanceamento me dá. Agora eu vou montar minha regra de 3. Aí o que eu preciso ver? Na minha regra de 3, o que eu preciso? Será que eu posso trabalhar mol, mol, grama, mol? Eu vou adequar as unidades. O que eu vou pensar, pessoal? A informação que ele me deu no texto não foi do BaO2? E ele me deu a massa dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar a minha regra de 3 pegando esses 2 mols de BaO2 e passando para grama. Eu vou passar isso aqui para grama. Eu vou trabalhar com massa aqui. Então, o que eu preciso calcular aqui? A massa molar do BaO2. Tudo bem? Se não me engano, deixa eu procurar aqui na internet, mas eu acho que a massa do bar é 137. Eu nunca me lembro dessa massa. Peraí. É isso mesmo? 137? Então vamos lá. Vou calcular a massa molar desse carinha aqui, tá? Ó. 137 mais 2 vezes 16. 32. Isso vai dar 169. 169 gramas por mol. Tá. Isso é um mol, tá? Calculei essa massa molar? Beleza. Agora eu vou voltar para minha regra de 3. 2 mols de BaO2. 2 vezes isso aqui, ó. 2 vezes 169. 338 G reagem. Por que eu não posso colocar 22,4 litros aqui? Porque não é na CNTP. Então, o que eu faço agora? Deixa mol. Acha em mol. Depois você transforma para volume. Depois a gente faz uma outra conta para transformar aquilo em volume. Então, ó, quando eu uso 338 gramas desse cara, eu vou produzir 1 mol do outro cara. Beleza. Qual vai ser o número de mols de O2 se eu usar 33,8? 8G. Então, nesse caso, o que eu estou usando no meu cálculo estequiométrico? Uma proporção massa-mol. Massa-mol. Tá aqui. Quanto dá isso, gente, de cabeça? 0,1. Porque, ó, 338 tá para 1. 33,8 são 10 vezes menos. Então, o N de O2 igual a 0,1. Bom, tá aí. Achamos o número de mols. Só que eu quero o volume do oxigênio. Então, o que eu vou fazer? Vocês perceberam que no exercício ele deu a constante dos gases? Aí embaixo, ó. Constante universal dos gases. Por que vocês acham que ele deu esse R, gente? Para você descobrir o volume, faz PVNRT. Quando o gás não estiver na CNTP, não se assuste. Você vai ter que fazer uma conta a mais. Você vai admitir o seguinte, ó. PV igual a nRT. Tá. Esse gás que foi produzido, ele está a 27 graus e 1 atmosfera. Eu jogo tudo na equação do Clapeyron e acho o volume.
Então fica 1 vezes volume, pressão é 1 atm, multiplicado pelo volume. O que eu ponho no lugar do N, gente? 0,1 vezes 0,082 vezes. Só tomar cuidadinho aqui, né? A temperatura precisa estar em Kelvin. Então, eu vou pegar o 27 graus, somar com 273 e dá 300 Kelvin. Aqui, ó. 0,082 multiplicado por 300 dá 24,6. Essa conta aqui, ó. 24,6 vezes 0,1 dá 2,46 litros. Ô, gente, eu sei que eu vou falar uma coisa bem idiota agora, mas ajuda, vai por mim. Decora o valor dessa conta, ó. Decora o valor dessa conta, porque ela aparece bastante, tá? 24,6, que é o produto de 300 vezes 0,082. Isso aqui dá 24,6. Só que é vezes 0,1 mol, né? Dá isso aqui, tá? Certo? Matamos a questão. Pensando numa realidade Enem, eu diria que essa questão é fácil, diante das que já apareceram no Enem, tá? Para os vestibulares mais tradicionais, aí já é uma questão nível médio, porque ela envolve duas passagens, né? Ela envolve primeiro uma passagem de regra de 3, para você trabalhar com a Chalmol, e depois o PVNRT, tá? Questão 5. O carbonato de cálcio reage com ácido clorídrico para formar cloreto de cálcio, dióxido de carbono e água. Partindo da reação total de 25 gramas de carbonato de cálcio, com quantidade suficiente de ácido clorídrico, pede-se item A, B, C, D. Misericórdia. Então, antes disso, montar a reação. Carbonato de cálcio com ácido clorídrico reage formando. Ele contou para a gente o que forma, viu, gente? No futuro próximo, a gente vai conseguir montar essa equação sem ele contar. Para quem lembrar um pouco do assunto, dupla troca. Lembram desse tipo de coisa? Aqui vai acontecer uma reação chamada dupla troca, tá? E aí vai formar os produtos. Ele diz que um dos produtos é o carbonato de... Desculpa. É o cloreto de cálcio. Gente, o cálcio vem daqui, ó. E o cloreto vem da onde? Do ácido que ioniza. Qual que é a carga do cloreto? -1. -1. Cloreto é -1. Qual a carga do cálcio? 2. Então aqui fica CaCl2. Mais. Eu estou colocando os estados físicos meio de alegre, tá, gente? Não precisava colocar. Diz que vai formar, além disso, CO2 mais água. Tá bom? A primeira coisa que eu vou ver aqui é o balanceamento. E aí? Cadê esse lado aqui que o pessoal de casa enxerga melhor? Ó, aí. Isso. Eu vou botar um 2 aqui, ó, para balancear o cloro do outro lado ali que tem 2.
Então, fica assim, ó. 1, 2, 1, 1 e 1. Na verdade, isso que a gente está escrevendo aqui são as proporções em mols. 1 mol disso reage com 2 disso para formar 1 mol, 1 mol, 1 mol. São as proporções em mols, tá? Fica aqui, ó. 1 mol disso reage com 2 mols disso, formando 1 mol disso, mais 1 mol disso, mais 1 mol disso. A gente poderia escrever embaixo desses mols todas as massas molares também. Não precisa, não precisa. Vamos ver o que ele vai pedir e a gente faz o que for preciso, tá? No item A, represente a reação química. Tá ali, já balanceada. B, já ir para o item B. Isso aqui é o item A, tá? Ó. Item A. Item B. B. Calcule a massa de cloreto de cálcio que deve ser obtida em gramas. Vocês perceberam que lá no exercício ele diz que usou 25G de carbonato de cálcio. Então, todos os cálculos vão partir desta massa aqui. Tudo bem? No item A, no item B, calcule a massa de cloreto de cálcio que pode ser obtida. Então, no item B, eu vou fazer uma regra de 3 entre KCO3 e CaCl2. KCO3 e CaCl2. Notem que o KCO3 e o CaCl2 estão na proporção de 1 para 1, né? Então fica assim, ó. 1 mol de KCO3 está para 1 mol de CaCl2. Tá? Vai. Vamos passar tudo para massa, gente. Vou passar tudo para massa. Isso e isso aqui. Massa molar de KCO3. 100. Isso aqui vale 100 G por mol. Massa molar de CaCl2. O cloro, gente, é 35,5 vezes 2 dá 71. 71 mais 40. 111? Mais uma vez, repetindo, nos vestibulares eles dão as massas molares dos elementos. Então fica assim, ó, montar a regra de 3. 100 gramas disso reagem com 111. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, pessoal. Por que eu passei os dois para gramas? Por causa da pergunta. Ele me deu uma massa de KCO3 e pede a massa do CaCl2. É uma regra de 3 do tipo massa-massa. Então fica 25G aqui, está para M aqui. Multiplica em cruz, ou percebe uma coisa. 25 é 4 vezes menos do que 100. Então, daqui para cá, ó, ele dividiu por 4. É como se ele estivesse fazendo 1/4 da receita. Então, se ele está usando uma massa 4 vezes menor do que a proporção, o produto que você vai produzir também vai estar na mesma razão. Então, a massa de CaCl2 vai ser 111 dividido por 4. A massa de CaCl2 é 111 sobre 4. 100 dividido por 4 é 25, mais 2,5, 27,5, 27,5, 27,75? Isso? 27,75 G. Aí.
Esse era o item B de bola. C. Determine a quantidade de água produzida em mol. Determine a quantidade de água produzida em mol. Gurizada, agora a minha regra de 3 vai ser entre KO3 e água. Ah, por que com KO3, Danilo? Porque ele me deu a massa do KO3. É em cima dela que eu vou calcular todas as coisas que ele pediu para mim. Então, veja. Proporção entre KO3 e água. 1 mol de KO3 produz 1 mol de água também. É 1 para 1. Vou passar todo mundo para massa também. Vou passar todo mundo para massa. 1 mol de KO3 a gente já usou no exercício do item anterior. São 100 gramas. Está para 1 mol de água, gente. 18, né? Ó, 1 mol de água, 18G barra mol. 18. Aqui. Como eu quero 25 gramas, massa de água. Ó. Vai ser dividido por 4 de novo, como todos vão ser, né? Tá? Então, a massa de água vai dar 18 sobre 4. A massa de água vai dar 18 sobre 4. 4,5? 4,5, né? 4,5. É a mesma coisa, né? O item B e o C, né? É a mesma linha. Ele quer em mol? Ah, então podia ter deixado em mol aqui, né? Ah, vou apagar então, tá bom, gente? Perdão. Eu vou apagar aqui, ó. Em vez de deixar de botar o 18, põe um mol. Tudo bem, você podia passar para mol aqui, né? Tá? Mas sou do contra. Foda-se. Ó, 1 mol. Então aqui vai dar. Põe N aqui. Desculpa aí, tá, gente? Dá o N. Dá 0,25 mol. Pronto. Tá bom? Hum. Próximo item. Item C. Calcule a quantidade de matéria e o volume de gás carbônico na CNTP. O que ele quer dizer com quantidade de matéria? É massa? Não, é mol. Quantidade de matéria é mol. Então agora a nossa regra de 3 é entre KCO3 e CO2. Nossa regra de 3 é entre KCO3 e CO2. Ó, 1 mol de KCO3 reage produzindo 1 mol de CO2. Ó, esse cara, de novo, para massa. Taca ali massa nele. 100 gramas. Aqui eu vou deixar em mol também, viu, gente? Eu vou deixar em mol. Porque ele quer as duas coisas, né? Ele quer o número de mols e o volume. Mas aí é bem tranquilo. 100 gramas de KCO3 produzem 1 mol de CO2. 25 gramas vão produzir N mols. Ah, N mols.
Vai dar metade não. 1/4 de mol. Número de mols de CO2 igual a 0,25 mol. Quanto dá isso na CNTP? Faz outra regra de 3. Faz outra regra de 3. Ó. 1 mol de qualquer coisa gasosa na CNTP ocupará 22,4 litros. Independente de qual seja o gás, vai ocupar 22,4 litros. Qual é o volume de gás carbônico produzido para 0,25 mol? Gente, 0,25 mol é 1/4 de mol. Se 1 mol ocupa 22,4, 1/4 de mol vai ocupar 1/4 desse volume. Então, o volume de oxigênio de CO2 na CNTP vai ser 22,4 dividido por 4. Dá 11,2, 5,6, né? 5,6. 5,6. Tá? Por sorte, por enquanto, nos exercícios, a gente está conseguindo fazer essas contas bem rápidas, né? Nem sempre o exercício é tão gentil assim com os números, tá? Tá, e aí o item D da questão número 5. Mais um, vamos lá. Questão 6. Seis. Também tem item A, B, C, D, tá? O gás butano, C4H10, é um dos componentes do gás liquefeito de petróleo, GLP, mais conhecido como gás de cozinha. Olha lá, sua combustão corresponde à reação com gás oxigênio, produzindo gás carbônico e água. Aqui nós estamos falando de uma combustão completa. Considere a combustão completa de 2,60 kg de gás butano e faça o que se pede. Item A, escreva a equação química. Equação de combustão completa. Butano, C4H10, C4H10, mais oxigênio gasoso, O2, produzindo gás carbônico, CO2, e água. Pronto. Gente, reação de combustão, não importa se seja completa ou incompleta, o jeito de balancear ele é bem característico. Vai uma dica para quem nunca teve essa experiência. Quando vocês forem balancear uma reação de combustão, dica, balanceia primeiro o carbono e depois o hidrogênio. Vai nessa ordem. Primeiro o carbono, depois o hidrogênio. Deixa o oxigênio por último. Por quê? Porque o oxigênio aparece muito espalhado na equação. Então não é tão óbvio você fazer o balanceamento se você tentar começar pelo oxigênio, tá? Então, eu faço sempre assim. Eu primeiro olho quantos carbonos tem no combustível, né? No caso. Então tem 4 carbonos, então eu ponho um 4 aqui, ó. Pronto. 4 ali no CO2. Tá bom. Eu tenho 10 hidrogênios no butano. Então eu preciso ter 10 hidrogênios no produto. Como no produto eu tenho água, então aqui vem 5 mols. 5 mols. E agora o oxigênio. Ó, quantos oxigênios eu tenho aqui? 13. 13, né? Ó. 2 vezes 4 aqui, dá 8. Mais 5, 13. Eu preciso ter 13 aqui. 13 sobre 2 mols. 6,5.
tá? E aqui 1, né? Evidentemente. Se você não quiser trabalhar com 13 sobre 2, não tem problema. Multiplica tudo por 2. Só que, por que eu não gosto de fazer isso, gente? Porque se você multiplicar por 2 tudo, você vai ter números maiores para poder trabalhar. Se você precisar transformar alguma coisa em massa, isso vai dar uma conta maior. Então, não vale muito a pena. Eu olho para a reação e falo assim, ó, 1 mol de butano reage com 6,5 mols de oxigênio gasoso para produzir 4 mols de gás carbônico e 5 mols de água. Pronto. Aqui. Essa é a minha proporção. Agora eu vou ver o que ele pergunta. Item A já foi. Item B. Qual é o volume de oxigênio em litros na CNTP necessária para queimar o gás? Quanto que ele usou de gás, gente? Deixa eu colocar essa massa aqui. 2,6 quilos, né? Quilogramas. Então, todas as contas que nós vamos fazer serão baseadas nessa quantidade de gás que reagiu. Tá. Eu quero fazer uma regra de 3 entre esses dois, ó. Esse aqui eu vou passar para a massa, velho. O de baixo não, o outro não. Então, olha só o que eu vou fazer, ó. Ele não quer o volume de oxigênio, então eu vou escrever assim, ó, gente. 1 mol de butano, quanto pesa 1 mol de butano? De cabeça, vai. 12 vezes 4, 48, mais 10 vezes 1, 10, 58 gramas. Então, põe lá. 58 G de butano. Olha agora, ó. O que eu vou por aqui? Você pode colocar 6,5 mols. Eu vou colocar 6,5 vezes 22,4. Por quê? Ele quer saber o volume na CNTP, não é? Então, essa reação não está acontecendo na CNTP? Então, eu vou produzir 6,5 mols na CNTP. Então, você já põe ali o volume. Tá? Isso é a quantidade em litros que eu produzo. Qual vai ser o volume de gás para 2.600 quilogramas? 2.600 gramas, perdão, falei errado. Ó, ali. Ah, professor, eu não quero colocar o 22,4 litros aqui. Não tem problema. Se você quiser deixar assim, ó, o resultado aqui vai sair em mol, não vai? Depois você multiplica por 22,4. Mas, de qualquer forma, você vai ter que fazer essa conta. Então, fica 58 vezes o volume de O2 é igual a 2.600 vezes 6,5 vezes 22,4. Aqui a conta já ficou feia, né? Aqui a conta já ficou feia. VO2 vai dar 2.600 vezes 6,5 vezes 22,4 dividido por 58. Aí. Ai, que bonito. De quem é? Aí você tá, hein? Que bom que tô jogando flores em mim. Quanto dá essa maldição? Deixa eu fazer aqui. 6.526. Maldição, hein? 6.526 o quê? Hã? Litros. 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 Aqui.
6.526 litros. Oi, susto, caralho. Ah, aqui. Ah, ah. Não, eu não tive que colocar massa. Na verdade, não sei se você percebeu, eu fiz quase a mesma coisa. Nesse caso aqui, eu primeiro achei em mols quantos mols de gás eu produzi e depois achei o volume. O que eu fiz aqui foi a mesma coisa, só que ó, eu podia ter deixado isso aqui em mol. Se eu deixasse isso em mol, o resultado que eu ia ter aqui era o número de mols. E aí eu ia ter que fazer a segunda regra de três para achar o volume. O que que eu optei? Por já colocar o volume molar aqui, e aí eu faço uma conta só, tá? Mas tecnicamente é a mesma coisa. Só que aqui eu fiz em dois passos, aqui eu fiz direto, tá? Beleza? Isso aqui era o item A, não, o item B, né? Item C. Determine a massa de água. Determine a massa de água. Vou fazer aqui, ó, item C. Gente, para determinar a massa de água, eu vou fazer uma regra de três entre quem e quem agora? Butano e água. Butano e água. Então, a proporção é 1 mol de butano reage produzindo 5 mols de água, certo? São esses dois que eu vou usar. Tá. 1 mol de butano, 58. 5 mols de água, gente. 5 vezes 18. Ele quer massa, né? Deixa eu ver. Ah, não, ótimo. Ele quer em mol, graças a Deus. Ah, é, que merda, eu tava olhando a outra. Que bosta. Tudo bem. Ele quer em massa. Então fica 5 vezes 18, né? Que dá 90. 90G. Tá aí. 2.600 está para M de água. 2.600 é quantas vezes maior que 58? 2.600. Puta que merda. 44,82. Daqui para cá, ó, ele aumentou 44,82. Ele fez 44,82 receitas. Tá? Então a massa vai ser 44,82 vezes isso aqui, ó. 4.034 é aproximadamente 4.034 gramas, tá? Beleza? É, deixa eu só confirmar para ver se eu não estou falando merda aqui. 44,82 vezes mais. Foi 44,8. Daqui para cá, ó, eu vou colocar isso anotado para quem quiser. Daqui para cá, ó, quando ele usa 2.600 gramas, ele está usando 44,8 vezes mais do que a proporção, tá? Tá aí o item C. Item D de dado. Claro que ele ia perguntar isso também, né? Calcule a massa de gás carbônico liberada em quilogramas. Calcule a massa de gás carbônico em quilogramas. Eu vou fazer aqui nesse canto, ó. Não vou lá para trás não, porque daí fica mais fácil para a gente olhar aqui. Fazer eu entender aqui. Entender. Gente, se ele quer a massa de gás carbônico, agora a minha regra de três é entre butano e gás carbônico. Então, de novo, 1 mol de butano reage produzindo
4 mols de CO2. De CO2. Vou passar tudo para massa aqui, tá? Gente, 4 mols de CO2 são 4 vezes a massa molar. Dois mil e seiscentos da M. Aqui, tá? M de CO2. Vou aproveitar essa birosca aqui, ó, que aumentou 44,8 vezes. Então, ó, daqui para cá, multiplica por 44,8. Então, daqui para cá, multiplica por 44,8 também. Então, a massa vai ficar 7.884, aproximadamente. Tá? 7.884 gramas. Como ele quer em quilogramas, 7,88884 quilogramas. Você divide por 1.000, né? Tá? 7,884 quilogramas. Vai. Oi. O que tem o 2.600? Já? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ah, não, então isso aqui já está em quilograma? Eu não estou entendendo nada que vocês estão falando, tá? Ah, entendi. Tá, agora eu entendi. Tá. Nossa. Não, desculpa, gente, eu tô lerdo, velho. Nossa. Desculpa. Misericórdia. Oi. Por que que forma CaCl2? Uai, pelo seguinte, o cloreto de cálcio, ele é um sal. Portanto, ele é formado por ligação iônica entre cátion e ânion. Tá. O cátion é o cálcio 2+. Ou seja, ele é um átomo que se estabilizou perdendo 2 elétrons. Só que o cloro é um ânion monovalente. Então, se os dois vão fazer ligação iônica, o que que significa? Que o número de elétrons que o cálcio perde tem que ser igual ao número de elétrons que o cloro ganha. Para isso, eu vou precisar de 2 cloros. Esse cara perde 2, esse aqui ganha 1, então ele usa 2, então fica CaCl2. Entendeu? Por exemplo, se fosse, sei lá, vai, alumínio ligando no cloro, o que que eu teria aqui? AlCl3, exatamente. Tá? Porque o que que acontece muitas vezes? O aluno lê lá cloreto de cálcio. Como não existe nada no nome, tipo dicloreto de cálcio, o aluno pensa nisso aqui, ó. Opa, CaCl. Olha lá, cloreto de cálcio é CaCl. O problema é que isso aqui não existe. E o que existe é o CaCl2, tá? Vamos lá. Questão número 7. Questão 7. Ao, ao calcinar, que significa decompor por aquecimento, certa massa de carbonato de cálcio, obtém-se 224 gramas de óxido de cálcio.
Equacione o processo e calcule. Então, o que ele fez? Ele pegou carbonato de cálcio e aqueceu. Ele aqueceu. Gente, tem alguns sais, obviamente o cloreto de sódio não faz parte disso que eu vou falar. Tem alguns sais que são super sensíveis à temperatura. Tipo, quando a gente pensa na estrutura de um sal, a gente pensa num cristal, né? Cátions e ânions, todos grudadinhos ali, formando uma estrutura. Alguns sais, quando você aquece, eles se decompõem. E um exemplo de sal que adora se decompor por aquecimento são carbonatos, tá? Os carbonatos, eu vou até colocar aqui, ó. Os carbonatos, vírgula, quando aquecidos, sofrem decomposição gerando gás carbônico. Gerando gás carbônico. Claro que não vai ser só isso que ele vai gerar. Qualquer carbonato, pode ser o carbonato de sódio, carbonato de cálcio, carbonato de bário, carbonato de magnésio. Aquecer o carbonato, ele produz CO2. Então, um dos produtos é o gás carbônico. Aqui é sólido, aqui é gás. Agora vamos lá, vocês. Adivinha quem é o outro produto? CaO. Exatamente. Hã? Então, isso não é bem uma dissociação, né? Isso aqui seria uma dissociação se você colocasse ele na água e ele gerasse cálcio mais 2 e CO3 2 menos. Isso é dissociar. Isso aqui é uma reação mesmo. Hã? Não, assim, deve ter um porquê, mas não é uma coisa que a gente tem que saber. Tá? A gente vai mais na propriedade mesmo. Tá bom? Ah, tá aqui. Essa é a característica do sal. Então, o item A, item A não, a gente já equacionou o processo. Aí, por exemplo, né? Se fosse carbonato de bário, seria gás carbônico mais óxido de bário. Se fosse carbonato de lítio, seria gás carbônico mais óxido de lítio. É sempre o carbonato, ele, quando se decompõe, ele sempre produz gás carbônico e um outro óxido, tá? A gente vai discutir isso em mais detalhes na parte de óxidos. Item A. Ah, outra coisa que ele fala, né? Ele deu a massa de óxido de cálcio, 224 gramas. Tá aí. Item A. Ô, Dan, Oi. o que está escrito antes de gás carbônico? Gerando. Ah, Gerando. beleza. Os Beleza. carbonatos, quando aquecidos, sofrem decomposição, gerando gás carbônico, tá? Aí no item A, calcule a massa calcinada de carbonato de cálcio. Ele quer a massa desse cara aqui, ó. Gente, a reação já está balanceada. É 1 para 1 para 1. Então eu tenho que 1 mol de KO3 está para 1 mol de CaO. 1 para 1. Bora lá. Joga todo mundo para massa, gente. Joga todo mundo para massa. 1 mol de KO3, 100 gramas. A gente já calculou ele duas vezes aí. 1 mol de KO3, 100 gramas. Ô, gente, CaO, cálcio, 40. Oxigênio, 16. Isso aqui vai dar 56. Pronto. 56. Qual a massa de carbonato de cálcio calcinada? Esse termo calcinar significa esquentar até decompor o sal, tá? Qual a massa de carbonato para produzir 224?
Ah, esse aqui tá fácil de perceber o valor, gente. Conseguem perceber? Quanto? Quantas vezes aqui, ó? Isso, 4, boa. Ah, esse é tão bom quando a conta ajuda. Então, se eu estou produzindo 4 vezes mais do que a proporção me estabelece, é porque eu estou usando 4 vezes mais desse cara, né? Então, a massa de KCO3 igual a 400 G. Isso era o item A. Hum, obrigado. Você perguntou só para não ficar chato, né? Hum. Você já distribuiu já para galera? Ah, não, não, obrigado. Não, obrigado. B de bola. Deixa eu ver o que ele quer na B. Na verdade, ele quer as duas coisas, tanto o item B como o item C, né? Ele quer relacionados ao dióxido de carbono. No item B, ele pede a massa de dióxido e no item C, o volume. Só que não é na CNTP, olha lá, desgraça. Não é na CNTP. Então vamos lá. Primeiro vamos calcular a massa. Item B. Agora, a minha regra de 3 é entre CO2 e CaO. 1 para 1. Ó, 1 mol de gás carbônico é produzido junto com 1 mol de CaO. Passa tudo para massa. Passa tudo para massa. 1 mol de CO2 está para 1 mol de CaO. Então fica 44 gramas, que é 1 mol de gás carbônico, é produzido junto com 56 desse cara. 56. Tá. Qual a massa de CO2 para 224? 4 vezes mais. Então aqui fica 4 vezes mais. Ó, 4 vezes 44 dá 160 mais 16. Então isso aqui vai dar 176 gramas. Certo? Ô, gente, por favor, quanto vale isso aqui, ó, em mol? 4 mols. 176 gramas é 44 vezes 4. Isso aqui vale 4 mols. Eu tô perguntando isso porque no próximo item, eu vou ter que usar isso. Então, ele produziu 176 gramas de gás carbônico. Acabou, isso aqui era o item B. No item C, ele quer que você calcule qual é o volume. No item C, ele quer o volume, considerando que a temperatura é 227 graus Celsius e a pressão é 1 atm. Tem para usar, é. Você sempre. Ele vai dar, com certeza ele vai dar. Eu não coloquei porque eu sou besta, mas ele vai dar. Ele dá o 0082. PV igual a NRT. PV igual a NRT. A pressão é 1 vezes. O volume é o que eu quero descobrir. A quantidade de gás carbônico que a gente produziu, 176 gramas, equivale a 4 mols. Então, eu ponho 4 aqui, ó. Vezes. O R, que vale 0,082, vezes. Cuidado com a temperatura. 273 mais 227 dá 500 Kelvin. Acho que é isso.
Se fosse 1.000, daria 82. Como é 500, vai dar 41, eu acho. Essa conta aqui, ó. 0,082 vezes 500, eu acho que dá 41. Qualquer coisa vocês falam aí que eu corrijo. Ó, aí. 4 vezes 41. 164. O quê? Litros. Litros. Na verdade, gente, esse 41, ó, que eu fiz a conta aqui, ele é o volume molar do gás nessas condições. Seria quantos litros ocuparia 1 mol desse gás nas condições que ele me estabeleceu aqui de pressão e de temperatura. Só que foram 4 mols que eu produzi, então 4 vezes 41, tá? 164. Mais um, vamos lá. Questão número 8. Eu vou fazer só mais esse, tá, gente? E deixar os outros para a próxima aula. Aí, se vocês quiserem, durante a semana também tentar fazer em casa, dar uma conferida na semana que vem, tá? Questão número 8. Na 8 ele diz o seguinte: na indústria siderúrgica, o principal componente do minério de ferro, Fe2O3, se converte em ferro de acordo com a reação representada pela equação não balanceada. Então, já temos que balancear a equação. A equação é Fe2O3 reage com CO, monóxido de carbono, e produz Fe mais CO2. Isso aqui é uma reação de oxirredução, né? Bem famosa. Aí ele pede duas coisas. Qual a quantidade de matéria de monóxido de carbono necessária para produzir 20 mols de ferro? E depois, qual a quantidade de matéria de CO2 liberada a cada 10 mols de ferro formado? Então, assim, independente do que a gente vá calcular, eu preciso balancear isso aí. Balancear. Balancear. E aí? 3 aonde? 3 no CO. Nossa, ligeiro. 3 no CO. E o 3 no CO2. E 2 no Fe. Boa. Ó, tá? Quando a gente... Só um parênteses aqui. Quando a gente trabalha com equações de oxirredução, existem duas maneiras de você fazer o balanceamento. Uma delas é tentando, como a gente está fazendo, e tem uma técnica de balancear que a gente também vai trabalhar na parte de NOx, tá? Descobre quem oxida, quem reduz, calcula delta NOx, não sei se vocês lembram daquele negócio lá, tá? Então fica, 1 mol disso, as perguntas são bem tranquilas. Reage com 3 disso, produzindo 2 disso e 3 disso. Pronto. Tá aqui. Agora vamos para as perguntas do exercício. Item A. Qual a quantidade de matéria de monóxido de carbono? Ô, gente, quando ele pergunta, quantidade de matéria de monóxido, é número de mols. Então, quantos mols de monóxido de carbono são necessários para produzir 20 mols de ferro? Gente, olha a proporção monóxido-ferro. Veja, 3 mols de monóxido de carbono produzem 2 mols de ferro. Ó, 3 mols de monóxido para 2 mols de ferro. Ora, eu quero produzir 20, né?
20 mols. Super simples essa conta. Ó. Pronto, ó. Se eu estou querendo produzir 10 vezes mais do que a regra de 3 está pedindo, eu vou ter que usar 10 vezes mais do reagente. Acabou. O número de mols do CO, 30 mols. Aqui eu não vou me dar nenhum trabalho de passar para grama, porque ele quer em mol mesmo. Quantidade de matéria em mols. Tá? Isso é o item A. B de bola. B de bola. Qual a quantidade de matéria de CO2 liberada para cada 10 mols de ferro formados? De novo, agora minha regra de 3 é entre ferro e CO2. Porque o que eu percebo? Pela reação. Toda vez que eu produzir 2 mols de ferro, eu vou produzir junto com esses 2 mols 3 mols de CO2. Então veja, para cada 2 mols de ferro formados, eu também produzo 3 mols de gás carbônico. Aí a pergunta dele é: qual a quantidade de matéria de CO2 liberada para cada 10 mols de ferro? Deu? Isso. Se eu estou produzindo 5 vezes mais aqui, ó, eu vou conseguir produzir também 5 vezes mais do que o que está aqui em cima. Então, o N vai dar 15. 15 mols. 15 mols de gás carbônico. Tá? Beleza? Então é isso. A segunda leva de exercícios é um pouquinho mais trabalhosa. Vai começar a aparecer excesso, pureza, rendimento, tá? E aí a gente deixa isso para a semana que vem, tá bom? Do 9 para frente. Fechou? Então vamos para o intervalinho, né? Teve gente que já comeu o lanche antes do intervalo. Você faz? Ah, eu quero então. Se é feito em casa, eu quero. A gente volta em 30 minutos, tá, gente? Mas por que você tá com raiva de eu? Por que você gostaria de se vingar de mim? Melhor professor de albino que você já teve, né? Fala a verdade. Peraí, deixa eu só desligar aqui, rapidinho.